que pudesse falar de um modo geral para a família, mas meu coração sempre se voltava para uma palavra para os homens. Então as mulheres me ajudem aí. Se você está do lado do seu marido, por favor, não cutuca ele, não, tá certo? Dizendo, olha a tua cara isso, olha, está vendo bem que ele não faz isso não, porque se der tudo certo, ele não vai jogar pedra em mim hoje. Então você me ajuda, não é não, pastor? Então vamos já para a palavra de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 5, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai dar para nós aqui instruções a respeito de quem aspira, deseja, anseia pelo episcopado. Então 1 Timóteo 3, verso 1 em diante, ele diz, fiel é a palavra. Repitam comigo, fiel, por favor, com mais entusiasmo, tá bom que está gravando? Todo mundo, vamos lá. Fiel é a palavra. Maravilha, que coisa linda, amém? Então, fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja, anseia a posição de episcopado, uma excelente obra almeja. E aí o verso de número 2, ele diz, é necessário, portanto, que o bispo, essa palavra bispo aqui, atualmente pode-se considerar um pastor. Então ele diz, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Eu gosto dessa versão, revista atualizada, que fala esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não seja avarento. E o verso 4, ele vai falar agora que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, a própria família, como cuidará da igreja de Deus? Amém, queridos? Eu não sei se você consegue perceber, irmãos, mas o apóstolo ensinando ao seu filho Timóteo, que também era um bispo, era um supervisor das igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, um dos supervisores, né? Ele está falando sobre um chamado ministerial, que na realidade, irmãos, não é apenas uma posição num púlpito, pois a palavra episcopado no grego significa um supervisor espiritual. Então, nós podemos ver a correlação deste supervisor espiritual, não só em uma igreja, porque Paulo vai associar esta pessoa que anseia estar nessa posição de episcopado, um supervisor espiritual de uma igreja, ele vai associar a um esposo, a um marido, a um pai, a um chefe de família. Amém, queridos? Então nós tiramos a primeira lição aqui, é que se alguém aspira, alguém deseja uma posição de episcopo, é uma excelente obra que alguém está almejando, é algo maravilhoso. A Bíblia diz para nós, irmãos, que é necessário que a gente esteja, a gente compreenda claramente o que é um chamado ministerial. Há uma responsabilidade muito, mas muito grande sobre os ombros daqueles que pregam de púlpito, aqueles que falam para as multidões. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Há uma responsabilidade para quem está exposto como uma vitrine, amém? Tem que viver uma vida correspondente com aquilo que prega, com aquilo que ensina, para que o testemunho dessa pessoa seja verdadeiro e as pessoas possam realmente crer no que está sendo pregado.
Amém? Então, não é mal alguém desejar essa posição de episcopado. Mas, repito, Paulo associa esta posição a um chefe de família. Então, meu foco hoje à noite, meu irmão e minha irmã, mais precisamente para os irmãos, eu quero focar nesta direção de chefe de família, ou de um esposo, como a Bíblia diz. Amém? Então, qual era a função de um episcopo? Vamos trazer bem essa palavra na antiguidade. A função deste episcopo, ou um supervisor espiritual, ele era pregar, era também ensinar, e era dirigir o ministério geral nas igrejas. Amém, irmãos? Traduzindo, era pastorear com amor, com zelo, um rebanho que é de Deus. Amém? Então, evidentemente, não poderia ser qualquer pessoa que estaria à frente de uma responsabilidade tão grande, que era cuidar daquilo que é de Deus. Amém? Mas aí o apóstolo, repetindo, o apóstolo diz que este cargo, essa função, ela é muito similar a alguém que está numa posição de esposo. E nessa noite, querido, eu peço ao Espírito Santo que ele abra seu entendimento. Você como marido, ou você que está querendo casar, saiba que o casamento aos olhos de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque quando um homem se torna esposo de uma mulher, ele está entrando na mesma categoria de Cristo Jesus, que é o noivo da igreja, o esposo da igreja. Amém, irmão? E quando o esposo se torna pai, então ele também tem que ter o entendimento que ele traz sobre os ombros a figura de Deus, que desde muito tempo, desde os primórdios da fé, Deus é reconhecido como Pai. Ele mesmo se apresentava até para aqueles que não entendiam que Deus era Pai. Os da antiguidade, que chamavam apenas Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles não tinham coragem de chamar Deus de seu próprio Deus. Mas o Senhor Deus disse: olha, haverá um tempo em que eu estarei com vocês, estarei tanto com vocês que vocês me entenderão que vocês serão meus filhos e eu serei vosso pai. Amém? Então a responsabilidade de um homem é grande, não só, irmão, para pregar, porque pensa-se que pregar é apenas citar versículo ou apenas citar alguns exemplos correlato com o versículo, mas a pregação, irmão, ela é na realidade uma proclamação, e uma proclamação, irmão, vem revestido de autoridade. Quando foi proclamado a independência do Brasil, essa proclamação vinha revestida de uma autoridade, para que houvesse uma quebra de uma autoridade portuguesa sobre o povo brasileiro. Amém? Quando houve a proclamação da independência ou da escravatura, a abolição da escravatura teve que ser revestido, ou vem revestido de um poder, de uma autoridade, para que houvesse essa lei que comece a... Vocês estão entendendo, queridos? Então, o evangelho, quando ele é pregado, não é apenas para citar versículo, mas essa proclamação ou essa pregação, ela precisa vir cheia da autoridade. Quem está falando tem que realmente saber que fala da parte de Deus, não fala de ideias humanas, não fala da parte de uma denominação, não fala apenas de uma filosofia, mas fala numa posição de autoridade. Quem ensina também,
Amém, irmãos? Porque ensinar, irmão, vai muito além do que apenas citar as coisas. Porque ensinar significa expor. É como uma exposição de obras de arte. Se não, as pessoas que estiverem diante da obra de arte não entender o que o artista queria passar naquela obra, fica difícil. Eu vejo às vezes as pessoas diante de algumas obras abstratas, assim, elas ficam com cara de paisagem, fazendo de conta que estão entendendo, não estão entendendo nada. Amém? Diferente da exposição do Evangelho. Essa exposição do Evangelho, irmão, ela precisa ser muito clara, precisa ser compreensível, para a gente não ficar com cara de paisagem, ouvindo a palavra ou o ensino da palavra, mas não entendendo nada. Não, precisa ser entendido. Amém? Não é à toa que Jesus usava tantos exemplos naturais, corriqueiros. Falava de campo, falava de ovelha, falava de tantas coisas simples que as pessoas pudessem compreender. Semeador que sai a semear, terra que era dura, terra com espinhos e assim por diante. Amém, queridos? Então a responsabilidade deste esposo, em primeiríssimo lugar, antes mesmo que ele anseie o episcopado, o apóstolo Paulo diz, ele precisa ser alguém que governe. Fala comigo, governe. Muita gente não falou não, fala de novo, fala governe. Governe bem sua própria casa. Amém, irmãos? Então, Deus nos destinou, todo cristão deveria saber disso, Deus nos destinou a tomarmos posse da posição de reis na face da terra. Se você nasceu de novo, irmão, Deus já colocou você dentro desse projeto, desse programa de governo dele aqui. Você nasceu de novo? Nasci. Tem certeza? Tenho. Você pode contar realmente sobre a sua experiência de novo nascimento? Posso. Então a Bíblia diz que você foi revestido e investido de uma autoridade como um rei aqui na terra. E todo rei precisa governar bem aquilo que é de Deus. Concorda, irmãos? Então, exemplo maior, irmão, é o próprio Senhor Jesus Cristo, para nós nos espelharmos como que alguém na posição de um esposo, ele deve atuar. Primeiro, estou falando sobre como gerir isso, como administrar ou ter o domínio sobre o governo da sua casa. Eu quero chamar Mateus capítulo 9, verso 35, aí na mídia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, verso 35 até o 37, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. No verso 36 diz: e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas. Essa palavra aflita na versão da King James, diz, elas estavam confusas. E diz que na versão revista atualizada, fala que estavam aflitas e exaustas, que também significa desamparadas. E quando Jesus as viu, ele as comparou, essas pessoas, como ovelhas que não têm um pastor. Amém, irmãos? Veja se Jesus, ele não se coloca exatamente como o modelo daquele que Paulo diz que todo homem, todo aquele que se torna esposo, todo aquele que se torna pai, deve entender sua posição. Nós devemos olhar com os olhos de Jesus, como Jesus via os que estavam sob sua responsabilidade.
Primeiro a Bíblia diz que ele ensinava, depois diz que ele pregava, e diz que consequentemente ele estabelecia o reino, ou ele expunha o reino, ele proclamava o reino, e o resultado disso eram pessoas curadas fisicamente, curadas emocionalmente, e tem mais, nós ainda vemos em Jesus algo extraordinário que nenhum religioso da sua época, nem antes dele, nenhum deles tinha essa característica, que era, pastor Alain, se compadecer dos outros. A história, quando a gente observa, você lembra da história do moço que foi assaltado, né, foi jogado na estrada, que é a história do bom samaritano, né? Diz que vem um levita, vê aquele homem ensanguentado, semi-morto na estrada, e diz que o levita passa de largo. Depois diz que vem um sacerdote, e ao ver o homem ainda, evidentemente, a situação se agravando, passa mais longe ainda. Aí Jesus vai ao extremo com o judeu, porque ele diz, vem um samaritano. E este samaritano se compadece daquela pessoa, e lógico, Jesus está usando essa pessoa que está ferida, um judeu. E os judeus odiavam os samaritanos. Estão comigo, irmão? Então Jesus vai ao extremo porque ele diz assim, duas pessoas que deveriam estar representando o reino de Deus. Primeiro um levita, porque levita não é só quem toca, quem canta, irmão. Levita é aquela pessoa que é chamada por Deus, vocacionada pelo próprio Deus. Ela tem um dom que é de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Os levitas eram também depois elevados ao cargo de sacerdote. Então eles começavam servindo no templo, eles carregavam tendas, eles montavam e desmontavam, limpavam, arrumavam, eles viviam dentro da igreja, por assim dizer. Então eram pessoas que, as pessoas olhavam para ele, era como se invejassem, diziam, meu Deus, que vida santa é dessas pessoas. Eles são chamados por Deus, vocacionados por Deus, eles já nascem para esse papel. E tem mais, eles depois serão sacerdotes do único Deus vivo no universo. Alô? Mas ambos, tanto o levita como o sacerdote, passam de largo. E aí Jesus usa a figura de um samaritano, para dizer que esse vem compadecido. Pega essa pessoa, leva para um lugar de cura, de tratamento, e ainda diz assim, olha, eu vou voltar. Determinado tempo eu volto, vou deixar já pago a cura dele, o tratamento completo dele, e quando eu voltar, se ainda tem que pagar mais alguma coisa, pode botar na minha conta. Isso é que é Deus, o resto é Baal, amém, irmãos? Esse é o seu Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o único Deus que nós temos que venerar, além do Pai que Ele nos disse para venerarmos o Pai, para pedirmos o Pai, amém? Mas mesmo quando Jesus estava vivo aqui, sendo um judeu, Ele recebia, Ele aceitava a adoração como Deus, amém, queridos? Então Jesus para nós, irmãos, e eu falo, repito, mais para os homens nessa noite, é a figura deste pai, deste marido, deste esposo, que entende que tem que ter a responsabilidade de ensinar, de pregar, de orar pela saúde da família, da esposa, dos filhos. Eu conheci pastor, sabe, que a esposa implora, pastor, deixa de fazer grandes eventos, de vender muito DVD, estando na mídia, na época dos DVD ainda. Mas eu lembro muito bem que a esposa se queixava para mim e para minha esposa, e dizia assim, olha, às vezes eu chamo ele em casa, meu amor, vamos orar, e ele dizia, procura as irmãs na igreja, porque eu estou muito ocupado. É pastor, é um marido. A esposa chama ele, vamos orar juntos, vamos aqui usar
direito maravilhoso, poderoso que Deus nos dá de orar em concordância. Pois a Bíblia nos ensina, irmão, que a oração de concordância, ela é tremenda, é poderosíssima, pois foi o próprio Cristo quem disse assim: se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, fala comigo, qualquer coisa, aqui na terra, vai ser concordado nos céus. Foi Cristo quem disse. A esposa chamava o marido, ele dizia: chama as irmãs na igreja, vai orar com ela, que eu não tenho tempo para isso não, eu preciso me preparar e ensaiar, porque eu estarei, aleluia, ai fora. Amém, queridos? Falando para você hoje à noite, meu irmão, procure ver como Jesus agia, procure ver, irmão, a qualificação para um marido, para um esposo. Não estou falando nem qualificação para ministério, porque se você governar bem a sua casa, se você gerir bem a sua casa, a sua família, se você for bem um levita, um sacerdote na tua casa, é evidente que o teu líder na tua igreja vai te achar e vai te chamar. Alô? Eu lembro muito bem, eu terminei o centro de treinamento bíblico, Verbo da Vida, eu, o pastor Tadeu, o pastor Tarcísio, Maneco, e a Mauri, meu Deus, tanta gente. 1994, quando foi em 1996, eu ouvi uma palavra. Meu pai chegou para mim e falou assim: eu não sei porque que a igreja, que ele fazia parte daqui do Verbo da Vida, eu não sei porque a igreja não coloca você para pregar. Eu vejo tanta gente lá falando, pregando, mas as pessoas não lhe reconhecem. Você fala tão bem, meu filho. Olha, você ouvir um de fora falando isso para você, já traz um certo peso, né? E um orgulho, entendeu? A Bíblia diz que o ser humano será provado pelos elogios que ele recebe. Agora, se eu ouvir isso de um pai, eu já te contei isso aqui. Naquela hora eu me senti um pombo. Meu peito foi lá na frente, eu fiquei logo. É isso mesmo, eu acho que meu pai tem razão. Eu sou bom, eu sou o cara. E ninguém me nota, ninguém me vê nessa igreja. Eu servia no diaconato, lá na igreja na Prata, 6 anos. E eu cheguei um dia para o pastor Guto, que na época era ele, e eu falei: Guto, seguinte, eu estou formado do centro de treinamento, e se você precisar de um professor substituto para qualquer uma dessas 24 matérias, o pombo. Aí Guto, muito educado, falou assim: cara, na intimidade ele fala conosco assim: cara, a escola não recebe currículo não. A escola convida os professores. Nossa, meu filho, para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui dizer aquilo? Eu quase morri, eu queria um buraco bem fundo para eu desaparecer. Porque, irmãos, lá no fundo do meu coração também eu sabia, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para ser modelo numa sala de aula. Eu não estou preparado, sabe, irmãos, para estar diante de pessoas, e a maioria dos alunos do Rema, em alguns anos, é mais de pessoas de outras denominações. Eu não estava preparado. O orgulho estava ali. Eu não era modelo. Eu não era alguém, irmão, que pudesse dizer assim: o que você prega é o que você vive. Mas o orgulho, a soberba, eu queria era a posição. Eu queria o lugar. Estão comigo, irmão? Eu tomei um chá de cadeira de mais de 3, 4 anos. Graças a Deus, pelos Barnabé da vida. Então, eu me isolei, desapareci. O diácono que sentava mais aqui na frente, já passei a sentar lá no meio, depois eu estava sentando lá quase no fundão, depois eu já não vinha mais para as escalas. Com vergonha, seu Gilson. Mas aí Tadeu, ele não sabe disso, mas agora eu revelo, ele me salvou. Um encontro de casais. Então ele me pediu: irmão, você pode dar uma palavra lá? Ixi, eu estava muito acabado. Graças a Deus por minha esposa também, que um dia ela chegou para mim, me viu assim arrasado e disse: meu filho,
Procure se apresentar a Deus aprovado. Ela não concluiu o versículo, não, irmão. Eu sabia o final do versículo que dizia que eu tinha que ser não só um obreiro, mas um obreiro aprovado. E tinha que ser um obreiro aprovado porque manejava bem a palavra da verdade e não tinha do que se envergonhar do que manejava a palavra, quando pregava a palavra, quando ensinava a palavra. Então eu tinha que começar pela minha casa. Comecei a estudar em casa, meus filhos me vendo estudando na madrugada, minha esposa também, cada coisa que eu anotava, e ainda hoje eu faço isso, ó, tudo coloridinho. E ela pegava essas minhas referências e era guardando tudo. Um dia você vai usar, um dia você vai usar. O dia eu já nem esperava mais que chegasse, mas Tadeu me deu oportunidade no encontro de casais, o outro me chamou numa célula, o outro foi no grupo familiar, o outro foi numa igreja, e assim foi, e eu estou por fora visitando vários irmãos e outras denominações. Até que um dia, um ano depois, Guto chegou e falou: e aí, meu irmão, aquele desejo de ensinar ainda está aí? Eu falei: tá. Falou: então mantém ele aceso, porque o ano que vem eu vou te recomendar Canrobé, mais 2 anos para frente. Enfim, aqui é assim, meu filho, aqui é assim, o obreiro tem que ser aprovado. E como eu estava vendo que estava funcionando na minha casa, na minha família, eu agora posso dizer para as pessoas: olha, funciona. Amém, irmão? Funciona. Eu lembro do meu filho caçula, ele estava com infecção pulmonar intestinal aos 8 meses de idade, quando nós o adotamos. Ele estava morrendo, pastor Alan, socorro. E eu vim à igreja, uma quinta-feira à noite, eu e o espírito de comiseração, do meu lado. Aquele espírito de comiseração dizia assim: quando tu chega lá, tu chega com a cara bem triste, assim, bem cheio de... As pessoas perguntavam o que é que está, e tu dizendo: porque está tão difícil, estou em casa, tanta doença. Vou abrir um parênteses aqui, Tadeu, sabe? Tinha um irmão lá em Petrolina, quando eu pastoreava lá, que ele chegava e dizia assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo: por quê, meu filho? Não, porque o Dedé está lá, está a maior desgraça na minha casa. Eu digo: como é, meu filho? Então, o Dedé está fazendo... Não estou entendendo, meu filho. Pode repetir. Quem é que está fazendo uma desgraça na tua casa? Fala baixo, pastor. É o Dedé. Eu digo: Dedé? Quem é o Dedé? O demônio. Eu digo: oxe. E vocês são assim, é tão íntimo que tem até apelido, é? Que intimidade é essa sua com o demônio, cara? É o Dedé. O Dedé, olha isso. Não tenha medo dele, não. Fale, pode dizer quem é, que a gente vai desmanchar agora. Vamos lá. Aleluia. Que coisa sem graça. E eu estava com esse Dedé do meu lado, né? Esse Dedé dizia para mim: vai com a cara bem triste, sabe? Conta assim uma história bem triste, que é para... quem sabe os irmãos têm... Na igreja fica assim, bem também compadecido: coitado, como ele sofre. Pastor Bando terminou o culto, aí eu estou lá na porta, eu e o espírito de comiseração. Eu digo: pastor, eu queria que o senhor fosse na minha casa, meu filho está muito doente, enfermo, está às portas da morte. Aí ele olhou nos meus olhos, aquelas 2 bilas azul. Quando ele botou os olhos azul dentro do meu, eu tive a impressão: ele sabe até quanto eu tenho na carteira. Zum! O olhar do profeta olhou assim e disse: você já orou por ele, meu filho? Eu falei: não. Ele disse: como é que é? Sim, pastor, não sei o que. Orou ou não orou, meu filho? Eu digo: não orei não, pastor. Eu já estava com medo agora, né? Depois dele levantar a voz, eu já falei: orei não, pastor. Ele disse: pois eu não vou orar também, não. Não vou orar e nem vou na sua casa. Olha que coisa fina. Eu fiquei pensando: Jesus, e é assim, e pastor, não é para ir na casa das pessoas meia-noite, madrugada? Vou não. Mas imediatamente ele disse para mim: sabe por que eu não vou, irmão? Porque você é a autoridade na sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Segundo a hierarquia de Deus, é assim: é Deus, Cristo, o marido, a esposa e os filhos. O que é que você está fazendo com a autoridade que Deus lhe deu? Por que você acha que a minha oração é mais poderosa que a sua?
Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa tomar um choque mesmo assim, sabe, uma tapa mesmo, para acorda, rapaz, para a vida. Que coisa é essa? Porque não toma uma posição, assuma uma posição. Casou, esposo, teve filhos, é pai. Responsabilidade de dar exemplo, mas eles erraram, e se eles não acertarem, não, o problema não é seu, você tem que falar, você tem que mostrar o caminho, você tem que se manter como modelo, como exemplo, e só isso você tem que fazer. Nem Cristo forçou para as pessoas entrar no céu, mas ele permaneceu firme, ele foi até o fim como um farol, como sal, como luz nesse mundo, amém, irmãos? Aleluia. Esse é o seu papel como homem, para nós estarmos diante de Deus aprovado. Eu me lembro de Cristo Jesus sempre que eu penso nessas coisas, quando eu recordo ele dizendo assim: eu não faço nada de mim mesmo, tudo que faço é porque vi meu Pai fazer. Depois Jesus dizia: o filho de si próprio não pode fazer nada, mas aquilo que o Pai faz, ele tem capacidade de fazer, porque Jesus tinha um exemplo, então ele imitava um exemplo. Eu e você não podemos dar desculpa: eu não sei fazer, eu não sei gerir uma casa, eu não sei ser marido, eu não sei ser esposo. Sabe sim, porque nós temos exemplo. Cristo Jesus, o Senhor, o marido da igreja, é o exemplo para nós, como ele lidava com as situações, como ele lidava com os filhos, como ele lidava com a sua noiva, ainda hoje ele lida. É como nós devemos agir, meu povo. Efésios 5, 25, não está na mídia não, mas eu vou citar aqui, os irmãos depois vão me matar, porque tem que dar todos os versículos antes, gente, tudo direitinho para eles trabalharem bem. Efésios 5, versículo 25, Paulo diz assim: maridos, tem algum marido aqui? Tem poucos, mas tudo bem, vamos embora. Ame vossa mulher. Como é esse amor? Você tem, ou você deve amar, como Cristo amou a igreja. Como é que foi esse amor de Cristo pela igreja? A si mesmo ele se entregou por ela. Você sabe o que é dar-se a si mesmo? É um mistério, irmão, que só se explica em Deus. Só o Espírito Santo para revelar isso. Como é que alguém se dá a si mesmo? É algo tão profundo, é algo tão grande. Mas se Cristo Jesus, o Senhor, conseguiu fazer isso para beneficiar, irmão, Ele é nosso modelo, Ele é o exemplo. Eu posso pelo menos aqui conjecturar que dar-se a si mesmo é se sacrificar, é colocar na frente, é ficar no meio da bala e dizer: nela ninguém toca. Amém, irmãos? Na minha família ninguém toca, na minha esposa ninguém toca. Foi isso que Cristo fez. Olha para a Bíblia, crente. Amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E para que ele fez isso, se a igreja dele não prestava para nada? Quem éramos nós quando Cristo nos encontrou? Se você for sincero, você vai se lembrar que você não prestava nem para a fogueira do cão, quanto mais para a fogueira santa de Israel. Mas ele se entregou por nós, a igreja, a sua noiva, a sua esposa, para que a santificasse. E como é que se santifica alguém que tem mancha, ruga e todo tipo de coisa ruim na vida? Ele a santificasse, purificando ela por meio da lavagem de água pela palavra. Alô? Em outras palavras, meu irmão, da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca jamais saiu e nunca jamais sairá uma palavra de condenação, uma palavra, irmão, onde não exaltava a pessoa, mesmo estando na fraqueza. A palavra sempre diz para nós nos levantarmos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, diga ao fraco: eu sou forte, aleluia. Cristo nos vê assim,
amada minha, noiva minha, querida minha. Mas, gente, nós somos cheios de defeito. Mas olha, ele diz que ele faz isso para apresentar a si mesmo uma igreja, no verso 27, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eita, meu Deus, poucos amém, mas tudo bem. Eu sei que nessa hora está dando um delayzinho aí dentro na cabeça, vai descer para o coração, né? Como é que Cristo trata a sua esposa? As palavras que saem da boca de Cristo, irmão, sempre será para edificação. E aqui, dentro dos meus 7 minutos e 40 segundos, eu quero dizer para você, marido, nessa noite, a sua palavra tem poder como sacerdote, como levita no seu lar, para você gerir bem as coisas, você estabelecer bem as coisas. Tem poder para você orar e as doenças irem embora. Sabe, irmão, pastor Bando não queria vir na minha casa, graças a Deus que um Barnabé trouxe ele até minha casa. Ele chegou lá na porta, só fez assim na calça, disse: é a primeira e a última vez que eu venho aqui orar pelos seus filhos. Eu digo: sim, senhor, pastor. Ele pegou minha criança morrendo e orou, simplesmente, não fez uma longa oração, não disse que voltava depois de jejuar. Ele simplesmente disse para aquela enfermidade nunca mais voltar. E assim foi até hoje. A criança está com 30 anos, comendo parafuso, prego, caco de vidro, não tem problema. Mais de enfermo, ele está assistindo o culto, essa misericórdia. Daquele dia em diante eu aprendi: nunca mais eu vou precisar de ninguém para orar pela minha família. Nunca mais eu vou precisar. Não é que eu não considere, não é que eu não respeite o dom que está nos meus irmãos, é porque eu assumi, irmão. Eu sou sacerdote da minha casa, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação santa, eu sou o povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. E a minha Bíblia diz isso em 1 de Pedro 2,9, diz: para que eu proclame as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que eu posso proclamar uma coisa em que eu mesmo nem estou representando? Me dê um amém para me ajudar. Então, repito, não é que eu desprezo a oração dos meus irmãos, mas agora eu acredito na minha. Amém, irmãos? Jesus sabia muito bem, irmãos, por que ele agia assim. Ele viu isso no Pai. A Bíblia mostra para nós, Salmo 68:5. Coloca aí bem rapidinho, irmão. Salmo 68:5. Jesus sabia onde se espelhar. Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus na sua santa morada. O Salmo 103, verso 13, também nos ensina sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Salmo 103, verso 13, disse: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, porque Ele conhece, é o verso 14, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Humanamente falando, é isso que nós somos, irmão. Mas em Cristo, com Cristo, nós somos representantes dele aqui na terra. Você, marido, e eu quero começar a encerrar. Não esqueça disso, a Bíblia diz claramente em Apocalipse 5, 9 e 10, diz que Ele, o Senhor, nos constituiu reis e sacerdote para o seu Deus. E o meu papel e o seu é esse: reis para reinar, gerir, governar bem, estabelecer as leis, primeiramente no lar. E como sacerdote, irmão, nós somos esse que se compadece. Hebreus capítulo 5, depois que você vai ler em casa, versículo 1 e 2, diz que todo sumo sacerdote que é tirado de dentre as pessoas, ele é constituído a favor dos homens nas coisas de Deus. Todo sacerdote na antiguidade, e diz que este sacerdote recebia de Deus uma capacidade para se condoer daqueles que são fracos e também daqueles que erram.
É uma capacidade divina, irmão, que Deus dá para pai suportar as coisas. Eu estou falando de pai crente, pai nascido de novo, pai, irmão, que sabe que tem a natureza de Deus dentro da sua natureza agora recriada. Amém? E não menos importante, cadê meu irmão? Vamos trabalhar, meu filho? Venha para o pau de corda, rapidão. Abre no finalzinho comigo Hebreus 10, versículo 21. Hebreus 10, versículo 21. O apóstolo que escreveu Hebreus, ou o autor aos Hebreus, nem posso dizer que foi um apóstolo, porque não há até hoje registro nenhum. Ele diz assim, verso de número 19 é o contexto, ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você ouviu isso? Ainda hoje, irmão, Deus tem um grande sacerdote sobre a sua casa. Se o próprio Deus tem um grande sacerdote sobre a casa dele, que é a igreja dele, a família dele na terra, por que nós, homens, irmão, vamos ignorar essa nossa posição? Eu não vou chamar nem de função, mas é uma posição, meu irmão. Eu queria recomendar a todos os homens casados estudarem sobre isso. Estuda sobre sacerdócio. Eu conheço muita gente que quer aprender sobre o chamado profético. Eu conheço muita gente que quer conhecer sobre o dom do evangelista. Eu conheço muito mais ainda gente que quer estar na posição de pastor. Mas eu não sei se você sabe, irmão, mas há tanta cobrança, tanta informação na Bíblia sobre o chamado pastoral, mais do que todos os 5 dons ministeriais, tudo junto, os outros 4. É muita recomendação, é muita observação para o dom pastoral. Então, antes de você entrar no ministério, aprenda primeiro o que Deus quer que você faça lá na sua casa, na sua família. Se você está pensando em casar, e eu recomendo que você case, irmão, para não se abrasar. Mas aprenda sobre isso, a sua posição como marido, como esposo também, automaticamente vai ser a de sacerdote. É você que vai proteger essa mulher, é você que vai conduzir essa mulher, é você que vai ter que orientar ela na lei do Senhor, instruir ela no caminho. Desde o livro de Ruth a gente ouve aquela frase fantástica, e eu vejo uma responsabilidade grande sobre os homens, porque é a mulher quem diz assim, pastor Carlos, é a mulher quem diz assim: onde tu fores, eu irei. Está ouvindo, marido? A tua responsabilidade é muito grande de você guiar e guiar bem esta que o Senhor Deus também chama de igreja dele, filha dele, noiva do filho dele. Onde tu fores, eu irei. Onde tu pousares, sabe, marido, é responsabilidade sua dar uma boa pousada, casa, comida, roupa lavada, 3 milhões por mês para essa mulher. As mulheres me ajudam aí, bora, diga amém. Não, minha filha, para gastar no shopping da vida. Ora, mas tá. Quem não pode com o pote, não pega nem na rodia, não é assim que está escrito, meu? Né? No dito popular, quer ter mulher, tem que gastar muito, elas merecem. Olha a minha rica, já vale mais de umas 28 trucadas, só nesse ano que eu gastei com ela. Enfim, lá no livro de Ruth, onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. E olha o que é que a mulher diz: o teu povo será meu povo. Por onde você está conduzindo sua mulher? Em que ambiente você tem colocado sua mulher? Quem você expõe sua mulher para conviver? Que povo é esse? E por fim ela diz: teu Deus
será o meu Deus. Está vendo, marido? A responsabilidade de você representar Deus para ela. Ela vai conhecer Deus por você. Mas infelizmente eu sou autoridade para dizer isso. Muito do que tem acontecido é a mulher apresentando o Deus dela para o marido, para o esposo. Está na hora, não está, da gente quebrar essa ordem? Agora os homens a levar as esposas a Cristo, a apresentar. Foi minha mulher quem me ganhou para Jesus, foi minha irmã que está ali também, Polineuma, quem me trouxe para Cristo, ganhou 40 pessoas na casa, quando deveria ter sido os homens levando as esposas, levando os filhos a Cristo, mas não, é a mulher empurrando, bora, vai, papel invertido. Eu espero que nessa noite eu tenha despertado em você, homem, marido, essa responsabilidade de você assumir, calçar mesmo o sapato do sacerdote do lar, do levita, onde teus filhos vão te ver adorando, rendendo-se ao Senhor, declarando a palavra, confiando. Gente, que culto foi aquele de domingo à noite? Se você não assistiu o culto nessa igreja domingo à noite, eu recomendo a você. Minha vida nunca mais foi a mesma. 32 anos de crente, eu estava ali agarrado no pastor Tarcísio dizendo, me leve lá na frente que eu quero aceitar Jesus de novo. Que coisa linda. Deixa agora rapidinho fazer um convite a você que está aqui conosco. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou só completar com isso para dizer para você. Eu tinha uma vida toda desajustada, era marido, pai de filhos, mas uma vida toda desorganizada. Mas no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, Ele mesmo me colocou de cabeça para cima. Ele me ensinou o caminho que eu deveria andar. Ele me mostrou que tinha sido aberto um novo e vivo caminho. Eu poderia chegar ao trono da graça, agora sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Eu poderia agora chamar meu Deus de meu Pai, como se eu nunca tivesse pecado antes. E sabe quando essa nova vida começou? No dia em que eu vim à frente, diante de testemunhas, com coragem, dizendo assim, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que nessa noite Ele apague todos os meus pecados. Eu quero que Ele me cele para a eternidade. E mais uma vez aqui eu agradeço. Obrigado, Polineuma, por ter me levado a Jesus. Polineide está ali também. É tudo Poli na minha casa. Se chamar Poli, vem 18, irmão. Tudo é Poli. Amém? Cadê você que nessa noite vai entregar a vida a Cristo, vai ter ela mudada? As pessoas vão ver em você um exemplo a ser seguido agora, de virtude, de caráter, de hombridade, de homem, de pai de família, de sacerdote. Porque Cristo quer mudar a sua história a partir de hoje. Quer começar uma nova história para você. Quem nessa noite vai entregar a vida a Jesus? Levante-se rapidamente, vem aqui que eu já passei 2 minutos. Senão o pastor Tadeu não me chama mais para pregar. Tem alguém nessa noite? Nós não costumamos insistir, nem constranger ninguém, irmãos. Se você quer fazer isso, antes de terminar aqui, ou mesmo que termine, procura os conselheiros aqui. Eles vão estar nesse lado, fala com eles, olha, sou eu queria, mas estava meio com vergonha, vai orar com eles. Eles vão conduzir você numa oração, mas antes vão explicar bem rapidinho o que acontece quando alguém aceita Jesus. Se você está aqui, mas já é crente e não recebeu o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia chama de um revestimento de poder. É uma capacidade que vem do alto agora para que você possa ser uma testemunha viva. Você vai saber como falar e também expor aquilo que aconteceu dentro de você para as pessoas, porque essa capacidade que vem do alto é quem vai colocar as palavras no teu coração e sair na tua boca. Tem alguém que vai receber batismo com o Espírito Santo? Os conselheiros vão orar com você aqui na sala ao lado. Ou se você está aqui e está com alguma dor, enfermidade, você quer oração para cura, fique só aí de pé no seu lugar, não precisa nem vir aqui. Se você está vendo alguém aí em pé e pode estender a mão para ela, nós vamos orar. Tem uma pessoa aqui, tem mais alguém? Pai, nós te damos graças. A obra da cruz foi perfeita. Naquela mesma cruz, onde Jesus levou sobre si todos os nossos pecados,
todas as nossas transgressões. Ele também levou todas as nossas dores e enfermidades, caroços, nódulos, não importa o nome que foi dado a essa coisa estranha no corpo dessa senhora. Agora, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, que vivificou o corpo dele, que esteve nas profundezas do inferno, cura teu corpo mortal nessa noite, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Se você que está em casa recebeu essa oração e você sabe que você foi curado, escreve aí para nós, comenta, compartilha esse vídeo também para algumas pessoas, porque certamente Deus quer te usar dessa forma para abençoar outros. Deus abençoe a todos vocês também. Pastor Tadeu, meu filho, obrigado, viu? Está me devendo uma visita. Glória a Deus. Aleluia. Posso já ficar aqui para não perder a florzinha? Ela primeiro pediu. Ela pediu? Pediu. Glória a Deus. Bom demais. Quem recebeu, diga amém. Quem vai praticar, diga amém também. Glória a Deus. Então chegou a hora daquela homenagem, né? Eu só tenho 2 rosas, porque uma já eu prometi a Vani aqui. 2 rosas só tem, viu? Venha logo fazer a homenagem aí que você deseja. Olhe, só tem uma. Quem é o bonitão? Lá vem ali. Caba corajoso. Chega. Aqui o cabo tem que ser macho. Glória a Deus. É, bom demais. Vai começar por você logo. Amém. Graça e paz. Parabenizar a minha mãe e meu pai, que está presente hoje. Fez o SCC final de semana agora, e para minha alegria escolheu servir aqui a casa do Senhor. Eu estou muito grato a Deus e chamo vocês aqui à frente. Glória a Deus. Isso, bom demais. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Aleluia. Parabéns, irmão. Meu irmão. Graça e paz, amados. Eu venho aqui homenagear a minha esposa, Janilma. Eu quero que minha filha venha também. Amém. Amém. Essa rosa. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela, né? No dia segunda-feira foi o aniversário dela, né? Nós fizemos 19 anos de casados também, e domingo ela fez 20 anos de novo nascimento. Eu quero honrar a vida dela, né? Agradecer a Deus pela mulher que ela é, uma mulher virtuosa, sábia, né? E prometo ser a cada dia estar na vontade, no centro da vontade de Deus, como esposo, como sacerdote, para cada dia poder instruir minha casa, né? Eu tenho só a agradecer a Deus pela vida dela. Eu te amo. Glória a Deus. Eu queria homenagear 2 pessoas importantes para mim hoje. Meu esposo, por ele ser esse sacerdote no meu lar, trazendo alegria. Graças a Deus ele não vai viajar mais, vai ficar comigo durante um ano todinho, só nós 2, naquela casa bem grande. E nós queremos homenagear, nós 2 queremos homenagear a nossa cunhada Polineuma. Vem cá, meu amor. Foi ela que ganhou toda a nossa família para Jesus. Hoje a nossa família tem uma história para contar por causa de uma mulher de Deus que se levantou, intercedeu por toda a família Brito, e ela é a nossa mãe na fé, e Deus tem dado a ela muita graça
para sustentar essa família linda. Neuma, nós lhe honramos, viu? Queremos agradecer a Deus pela sua vida. Poli, quer falar? Eu queria só dizer que ela está solteira, eu estou andando com o currículo dela, tá? Então os candidatos vêm falar comigo, viu? Tá bom, minha filha? São duas irmãs, cadê a outra? Levanta a mão. Eu estou andando com o currículo seu também. Se escondendo, está se escondendo. Pois já era para ter feito isso há mais tempo, viu, meu amor? Viu? Ela é nossa mãe na fé, sustentando todos nós, em oração, em gemidos, em dores. Ela é uma leoa, ela luta, ela briga com o diabo tem medo dela, sabe? Já tem medo mesmo, já vi demônio se manifestar na frente dela e não fica 30 segundos, porque Deus chamou com essa